Bom, gente, vamos estudar agora sequências recursivas e não recursivas. Certo. O que vem a ser sequências? Sequências são elementos que são colocados de modo sequenciados que têm uma certa regra. Tipo, vai se colocando os elementos um seguido do outro. Por exemplo, 2, 10, 12, 17, 19, 18, 19 e assim por diante. Então, esses números aqui, eles estão formando uma sequência. Eles estão sequenciados e o modo como eles estão sequenciados, existe uma regra para isso. Daí, qual a sequência dos múltiplos de 2? A sequência dos múltiplos de 2 é 0, 2, 4, 6, 8, aí 10, 12, 14, 16 e assim por diante, certo? A gente percebe que eles estão aumentando de 2 em 2. É como se eu pegasse o 0, mais 2, encontrou o 2. Aí pegasse o 2, mais 2, encontrou o 4. E assim por diante, certo? Pronto. O que é que a gente percebe nesse exemplo? Que essa sequência aqui, ela é infinita. Ela não tem um número final. A gente coloca a representação de que é infinita por meio da reticências, certo? Essa reticência não tem mais nenhum número depois dela, quer dizer que não tem final. Agora, bora ver esse caso aqui. Qual a sequência dos múltiplos de 5 que estão entre 21 e 50? Certo? Então, resposta. Dos números, o primeiro número vai ser 25, o segundo 30, aí terceiro 35, aí 40, 45, 50. O primeiro é como que se tivesse pegado o primeiro, somou com 5 e encontrou o segundo. Aí pega o segundo, soma com 5, aí encontra o terceiro. E assim por diante. Só que eu percebo uma coisa, que o último número é 50. Já aqui não tem último número. Então quer dizer que nesse caso aqui, essa sequência ela não será infinita. E percebemos que o exemplo 2 trata de uma sequência finita, certo? Tem final. Qual o próximo número da seguinte sequência de números? Vê, aqui é 5, 8, 11 e 14. Qual vai ser o próximo número? E aí? Próximo número que vai ser colocado aqui nesse tracinho. Resposta. Percebemos que o próximo número da sequência é 17. Por quê? Porque quando a gente pegou o anterior, somou 3, a gente descobriu, ó. Se eu pegar o primeiro termo, somar com 3, eu descubro o segundo, certo? Isso aqui é o primeiro, segundo. Aí se eu pego o segundo e somo com o terceiro, quer dizer, somo com 3, eu descubro o terceiro. Se eu pego o terceiro, somo com 3, eu descubro o quarto e assim por diante. Certo? Aí, vamos agora ver um tipo de sequência que é chamado de sequência recursiva. Certo? Mas o que é uma sequência recursiva? Sequência recursiva é que é preciso de algum termo anterior para dar continuidade na sequência. Claro que isso é após o primeiro termo, exigindo para isso um padrão, certo?
é o caso daqui. A gente nota que para poder achar o segundo termo, eu peguei o anterior, que é 5, somei com 3 e encontrei o segundo. Aí, peguei o segundo termo, somei com 3 e encontrei o terceiro. Ou seja, eu utilizei o termo anterior para descobrir o próximo, certo? Então, não é obrigatório que seja o termo anterior que vem em seguida. Pode ser, digamos, 2 termos atrás e tal. Mas para isso, exige um padrão. Muitas vezes não é fácil descobrir o padrão, mas é notório que com a prática isso se torna um problema menor. As sequências dos exemplos anteriores são todas recursivas, pois utilizou o termo anterior e há um padrão para dar continuidade nos elementos seguintes, sendo infinito ou finito, certo? Aqui, por exemplo, 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui, usou o termo anterior, somou com 2, encontrou 2, o segundo termo. Aí, pegou o termo anterior, somou com 2, encontrou o terceiro termo. E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. 25, somou com 5, encontrou 30. 30, somou com 5, encontrou 35. Certo? Aí 5, somou com 3 e encontrou 8. Ou seja, a gente pega um termo anterior, descobre qual é o padrão. O padrão pode ser que esteja somando, multiplicando, dividindo, certo? Ou multiplique, depois some e assim vai. O padrão existe, ok? Isso é o caso de uma sequência recursiva. Agora, é claro, existem sequências que não tem como descobrir um padrão de uma maneira fácil. Por exemplo, isso aqui. A sequência abaixo é uma sequência recursiva. O primeiro termo é 3, o segundo é 7. Veja o seguinte, o 3, para chegar a 7, veja que algumas coisas podem acontecer. Pode ser que somou com 4. Agora o 7 para chegar a 15. O que será que aconteceu? Se eu somar com 4, eu chego a 15? Não. Então veja que o padrão ele não é tão simples de achar. Então o padrão não é somar com 4. Então qual vai ser o padrão? Padrão nesse caso, como foi que esse 7 ele virou 15? Se a gente for analisar, se eu pegar o 3, como foi que esse 3 virou 7? Como foi que esse 7 virou 15? Digamos, se eu usar o seguinte padrão, eu vou pegar o termo anterior, certo? No caso, vamos pegar o 3. Se eu multiplicar por 2 e somar com 1, eu encontro 7, porque 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 é 7. Ou seja, será que o padrão é esse? 3, quer dizer, 3 não, pegar o anterior, vezes 2, mais 1, ou seja, multiplicar por 2, certo? E depois somar com 1. Será que esse é o padrão? Se funcionar para os demais, é porque de fato é o padrão sim. Tipo, como esse aqui é o segundo termo, certo? Segundo termo. Para descobrir o terceiro, digamos que eu pego o 7, multiplico por 2 e somo com 1. 7 vezes 2, 14. 14 mais 1, 15. Então eu estou percebendo uma que está ficando padrão. Se eu pegar o 15 vezes 2 mais 1, 15 vezes 2 é 30, 30 mais 1 é 31. Ó, eu percebo que se eu pegar o anterior e realizar algumas continhas, eu descubro o próximo número, certo?
Aí, nesse caso, essa sequência é uma sequência recursiva, certo? O padrão, nesse caso aqui, ele não é simples de achar, ok? Ele não é simples, mas o que é que a gente percebe? A gente percebe que existe sim um padrão, certo? Aí esse padrão, se, digamos, eu pegar o termo anterior, multiplicar por 2 e somar com 1, é esse o padrão, eu encontro os próximos elementos, que foi o caso que encontrou o 7. Depois fez a conta, encontrou o 15. E assim por diante. Então isso aqui é sim uma sequência recursiva. Vamos ver um tipo de sequência chamado sequência não recursiva. A sequência não recursiva, ela não utiliza o termo anterior para construir a sequência. E não há um padrão na construção da sequência. Exemplo, qual a sequência dos números naturais primos? Aí resposta 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Eu percebo que se eu pegar o 2, como é que esse 2 chegou a 3? Alguma coisa aconteceu, tipo, eu poderia ter somado 1. Mas e esse 3 para virar 5? Se eu somar com 1, não tem como o 3 virar 5. Então já não é esse padrão. Então, será que multiplicou por 2 e subtraiu? Tipo, subtraiu 1 e chegou a 3. Aí, digamos, se eu pegar o 3, multiplicar por 2 e subtrair 1, aí chega a 5. Tudo bem. Mas e se eu pegar 5, multiplicar por 2 dá 10. 10 menos 1 não dá 7. Então, nesse caso aqui, fica muito complicado descobrir o próximo elemento, certo? A gente sabe que o número primo é aquele número que divide por 1 em ele mesmo. Uma outra sequência que ela... Então, nesse caso aqui, ela é classificada como não recursiva. Uma outra sequência que também ela é não recursiva, por exemplo, 2, 10, 12, 17, 18, 19, certo? Aí eu pergunto, qual é o próximo número que vem depois do 19? Veja a complicação que é. Eu percebo então que se eu pegar o termo anterior, não tem como eu chegar ao próximo elemento de uma maneira tão fácil. Aqui nesse caso, eu já sei da resposta. A resposta nesse caso aqui, o próximo número é 200. Mas por quê? Porque está pegando os números que começam com a letra D de dado. 2 começa com D, 10 começa com D, 12 com D, 17, 18, 19. Então, depois do 19, o próximo número que começa com a letra D é 200, certo? Aí, veja, isso apesar de ter um padrão, mas não é um padrão numérico, não é um padrão relacionado a números que faz uma continha para poder chegar ao próximo elemento, certo? Porque, veja, o 2 começa com D no idioma português. O 10 é com D no idioma português. E se fosse em outro idioma? Aí seria realmente esse padrão? Não. Então a gente percebe que quando é uma sequência não recursiva, já fica mais difícil o padrão, certo? E não tem como utilizar o termo anterior para descobrir o próximo, ok? Então, a sequência, ela pode ser recursiva ou não recursiva, como a gente disse, mas isso não quer dizer que essas duas sejam opostas. Se ela não é recursiva, é porque ela é recursiva. É porque uma sequência que ela não é não recursiva é o oposto de recursiva. Não, não é bem assim. Uma sequência, ela deixa de ser não recursiva
quando encontra-se algum padrão. Então, enquanto a gente não encontra o padrão, ela é não recursiva. Mas quando a gente encontrar o padrão, utilizar termos anteriores, aí ela é classificada como recursiva, certo? Esse caso aqui, a sequência abaixo é uma sequência recursiva. Aqui tem 1, 2, 3, 5, 8. Veja o seguinte, o primeiro termo é 1. Tudo bem. O segundo é 1. O terceiro é 2. Quarto é 3. Quinto é 5. Aí o sexto é 8. Certo. Para esse 1 virar 1, tudo bem. Fazer o quê? Ninguém sabe qual foi o padrão. Agora, esse 2. Será que esse 2 surgiu de alguma coisa? Vamos pegar uma ideia. Se esse 2, o padrão for pegar e somar os dois anteriores a ele. 1 com 1 dá 2. Certo? Será que esse padrão vai servir para os outros? Vamos ver. Digamos, esse número 3. Se eu pegar os dois anteriores a 3, 1 mais 2 dá 3. Vê que funcionou. Então, eu descobri o terceiro termo, descobri o quarto termo, utilizando os termos anteriores. E descobri o 5? E se eu pegar o 2 com 3, dá 5. Aí dá para descobrir o quinto. Então, o sexto termo está aqui. Se eu pegar o 3 com 5, eu descubro o sexto termo. Qual vai ser o sétimo? O sétimo termo está na cara, vai ser a soma dos dois anteriores. 5 mais 8 é 13. Aí o próximo. 8 mais 13 dá 21. Aí o próximo. 13 mais 21. Isso aqui vai dar 34. Aí vê. Sexto termo. Sétimo. Então a gente percebe que isso aqui é uma sequência recursiva. Tá usando termos anteriores e tal, e tem padrão. Não é um padrão fácil, mas tem padrão. Aí, caso seja recursiva, determina o 10º termo. Pronto. Então, 7º, 8º, 9º. O 10º termo, qual vai ser? O 10º termo vai ser a soma de 21 mais 34. 55. Pronto. O 10º termo é esse. Ok? Então, o 10º termo é 55. Agora, esse caso aqui. Classifique em recursiva ou não recursiva as seguintes sequências. 0, 1, 4, 9, 16 e 25. Veja, aqui começa com 0, depois vem 1, depois vem 4. Que padrão será que utilizou? Aqui, se for analisar, eu percebo uma coisa. Que 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16 e assim por diante. Ou seja, isso aqui não utilizou termos anteriores. Certo? Tipo 16 surgiu sem necessitar dos anteriores. Certo? Isso aqui, então, é não recursivo. Esse está aqui, 0, 1, 2, 5, 26, 677. Será que tem algum padrão? Bora ver. Se eu pegar 0 ao quadrado e somar com 1, o resultado vai dar 0 mais 1, que dá 1. Por coincidência da vida, é o segundo termo.
Se eu pegar 1 ao quadrado e somar com 1, o resultado vai dar 2, que por coincidência da vida é o próximo termo. Se eu pegar 2 ao quadrado e somar com 1, ou seja, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, ou seja, então nesse caso aqui há um padrão. O padrão é elevar ao quadrado e somar com 1. Então nesse caso aqui, a sequência ela é recursiva. Certo. Observação. Quando relaciona letras ou palavras, mesmo as conhecidas e também padrão de cores, mesmo que utilize termos anteriores e descubra algum padrão, a sequência é dita não recursiva, pois depende muito do nosso conhecimento e não da sequência em si. Tipo, digamos aqui, letra A, domingo, segunda, terça. Qual vai ser o próximo termo aqui? Eu percebo que isso aqui são dias da semana, certo? Mas aqui está utilizando palavras. O próximo termo aqui é quarta, certo? Aí vem o seguinte, e se eu não conhecesse o nome dos dias da semana, como é que eu faria essa sequência? Certo? Fica complicado, tipo, o anterior não dependeu para poder descobrir o próximo. Aqui, A, C, E, G. Qual é a próxima letra? Eu percebo uma coisa. Isso aqui está utilizando letras do alfabeto. Eu sei que é A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Eu percebo uma coisa, que está usando o A, aí depois vem o C, depois vem o E, depois vem o G. Ou seja, está pulando uma letra. Então, a próxima letra que vem aqui vai ser a letra I. Certo? Tipo, pulou B, pulou D, pulou F, pulou H. Aqui, azul, laranja, azul, laranja, azul. Aí aqui, o próximo será laranja. Certo? Mas veja o seguinte, aqui, para poder descobrir o anterior, eu observei, mas eu posso ser que eu esteja certo, mas possa ser que eu esteja errado. Eu não tenho uma certeza clara em relação a isso. Ok? Então, é isso, gente. Em sequência recursiva e não recursiva, são todos esses dados que acabamos de ver.